E essa dupla, já tem muito palmeirense iludido por aí, Mauro Betting, Flaco Lopes e Vitor Roque. Funcionou bem hoje. Contra o Ceará já tinha funcionado, porque o Flaco entra no segundo tempo, faz aquele gol de pênalti, estoura as redes no Palestra Itália. O pessoal tá colocando aqui na tela. O Mauro citou no comentário dele o Romário e o Ronaldo, mas a gente tem aí na tela Bebeto e Romário. Só isso. A dupla, né? A dupla alviverde. Tá aí na tela a montagem que foi feita. Torcedor do Palmeiras tá iludido. É o Palmeiras Mil Grau. Aliás, o Palmeiras de baixa qualidade. Pro Bruno, pro pessoal lá do Palmeiras. É muito bom. Bebeto e Romário. E o pessoal do Palmeiras de baixa qualidade também fez uma muito boa, uma artezinha assim. Gols em 2025. Pelé 0, Flaco 15. E o Ademir da Guia publicou também. Grande Devia sempre a publicação do Ademir da Guia, mas colocaram... Fizeram a montagem, né? Do Flaco Lopes na foto do Ademir da Guia. Também. E o Ademir publicou nas redes sociais dele. Ademir aí, é maravilhoso, Twitter, cara. Antigo Twitter, né? Novo X. Mas o que falar dessa dupla? Flaco Lopes e Vitor Roque hoje funcionou e funcionou muito bem. É o caminho para o Palmeiras do Abel Ferreira daqui para frente, essa dupla? Hoje é. Eu confesso, eu fui um cara que... Olha lá. É essa a publicação do Ademir da Guia. E até escreveu, a legenda dele é muito boa, né? Acho que já vi esse jogador. Cara, é muito... Não, eu confesso até que eu tinha visto antes do jogo mesmo, né? O Ademir botou... Assim, pro momento é a dupla, tá? Aguardemos cenas dos próximos capítulos, pelo menos da minha parte. Só isso? Você vai falar isso? Ah, porque não tem muita moral pra falar. Espetacular dos dois. Não, maravilhoso, já falei, mas pera lá, eu só não vou pra Paulista celebrar porque já estamos na Avenida Paulista. Mas confesso, esperava hoje no máximo 1-0, não esperava uma partida tão boa do Palmeiras. Fábio Piperno tá aí. Bebeto e Romário ou Flaco Lopes e Vitor Roque? Muita calma nessa hora, ok, né? A quinta-feira tá bem no finalzinho. O torcedor tá empolgado, né? Tudo bem, o torcedor tem todo o direito. A campanha Libertadores é muito boa. Aliás, o Bruno lembrou um negócio aqui no começo, que é o seguinte, tirando aí o Campeonato Paulista, enfim, esse momento, o agosto de 2025 do Palmeiras é melhor, bem melhor, aliás, do que o agosto de 24. E o Palmeiras chega em melhores condições na Libertadores e no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tinha perdido um pouco de contato com o Botafogo no final do turno. O Palmeiras perdeu aquele jogo para o Fluminense do Rio. O Palmeiras fez, aliás, um jogo horrível contra o Fluminense do Rio. Depois perdeu para o Vitória em São Paulo. Então era um momento difícil. Perdeu para o próprio Botafogo, já no finzinho do turno. Exatamente. Perdeu o Botafogo, né, o jogo lá foi 1-0, Botafogo, né? Gol do Tiquinho. Agora, então, é um Palmeiras que chega em melhor condição no Campeonato Brasileiro e não vamos esquecer que na Libertadores o Palmeiras caiu nas oitavas e agora já é um Palmeiras nas quartas. E aí também muda um pouco muda um pouco a dinâmica para a próxima rodada, para as duas próximas rodadas, porque o Palmeiras, a tendência agora é escalar o time completo para jogar contra o Botafogo no Rio, e o Botafogo, por sua vez, deve poupar todo mundo e até General Severiano, enfim, o que tiver lá, porque vai ter que subir a altitude depois para pegar a LDU. Não acredito que o Botafogo enfrente o Palmeiras com o time completo. Da mesma forma, Flamengo e Inter não devem jogar no final de semana com aquilo que tem de melhor. Então, de todo mundo, quem ganha essa data, o único a ganhar essa data do meio de semana que vem é o Palmeiras, que então, estrategicamente, ele pode se posicionar melhor para essa rodada do final de semana agora e, com isso, quem sabe, iniciar esse segundo turno numa posição ainda melhor, numa situação melhor. Esse detalhe que lembrou o Piperno é muito importante. O Botafogo que venceu a LDU por 1-0, agora o jogo é na altitude. E a LDU é sempre pedra no sapato dos times brasileiros. Então o Botafogo vai ter que colocar contra o Palmeiras no fim de semana, ao que tudo indica, time misto. E o Palmeiras, como já encaminhou essa vaga, entra com força máxima no Rio de Janeiro. E isso que citou o Piperno, que é um detalhe importantíssimo, o Palmeiras encaminha a vaga para as quartas de final da Libertadores.
e vai entrar com força máxima numa rodada do Campeonato Brasileiro em que Botafogo e Flamengo devem preservar atletas, poupar jogadores de olho no segundo jogo da Libertadores, confrontos em aberto, envolvendo Flamengo e Internacional, Botafogo e LDU. Esse pode ser um divisor de águas aí para a temporada do Palmeiras e para a sequência do Campeonato Brasileiro, Mauro Betting? Pode ser, Pedrinho, mas aguardemos a força máxima, porque tem... Eu sei que o Botafogo também jogou, só que o Botafogo jogou em casa, não tem a viagem. A viagem para Lima não é uma viagem fácil. É 5 horas e meia, desgastante. Sim. O time vai voltar... Acho que volta hoje mesmo de madrugada, sei lá, talvez durma... Mas enfim, que seja, que volte amanhã cedo ou volte agora de madrugada, eu não sei qual a logística do Palmeiras. E isso é um enorme mérito, o avião da Placar, se for, eu não sei nem se foi com o avião da Placar o Palmeiras hoje, da empresa, das minhas empresas, da Leila, isso é ótimo, tá? Isso para mim não se pode criticar a Leila nesse aspecto. Mas enfim, tem todo o desgaste, tem a questão do secado, do departamento do núcleo e performance, como diz em Portugal, como diz o Abel. Talvez o Palmeiras não seja tão titular assim, mas em condições normais tem que ir com a força máxima, porque exatamente o jogo de quinta-feira na Libertadores já virou passeio, virou Galvão Bueno, virou passeio. Como diz o Vampeta, coloca pra jogar. Coloca pra jogar. Sócio torcedor. Beijo, tá assistindo? Lá no Ninho agora, deve estar assistindo. Ser muito parecido com o que foi o jogo contra o Deportivo Pereira em 2023. Foi o 0x0. Exatamente, 4x0 lá. Mas esse 0x0 aqui que foi o último jogo que o Rubens Francisco Minelli viu na vida no estádio. E aquela semana, já que você lembrou, o Palmeiras faz os 4x0 no Deportivo Pereira. Na ida. E foi a última grande atuação do Dudu com a camisa do Palmeiras. Foi aquela. Os 4x0. Bem lembrado. Até porque o Palmeiras depois entra em campo para enfrentar o Vasco e ele tem aquela lesão. E no que tem aquela lesão seríssima, né, no joelho, aí, enfim, aí acabou mesmo. Quando ele volta, ele vai no Vale do Cruzeiro em 24, né? 25, ele não faz um gol e nenhuma assistência. Não jogou tantas partidas, mas quando jogou também não teve grandes lances, realmente não foi bem. E talvez nem um gol, nenhuma assistência. Talvez tenha sido assim, não vou dizer a única vez, mas uma das poucas vezes que funcionou a dobra de laterais, porque o Abel coloca a dobra de laterais. 23 ali. Funcionou, né? Na final da temporada, o Palmeiras jogou com dobra. Mas depois dali também... Mas funcionou. Aquela arrancada. Muitos daqueles jogos foram daquela recuperação de faltando 11 rodadas e 14 pontos atrás. O Palmeiras jogou muitas vezes assim, né? E não era bem drop, porque era um esquema com 3 atrás, né? Sim. Mas enfim, era uma dupla com Breno Lopes e Hendrick, inclusive, no ataque. E Breno Lopes faz o gol do título. Em 22 essa dobra acabou funcionando. Naquele momento em que o Palmeiras perdeu o Veiga contundido. Então, quando o Palmeiras perde... contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, então. Da Libertadores. Momento, ele começa a usar com mais frequência a dobra, aí vai lançando gradualmente o Hendrick. Sim. Começou a aparecer ali. Pra caramba. Saudade, né? É que o Abel já testou tantas vezes laterais. Tantos esquemas. Que funcionou na minha concepção. Eu acho uma crítica absurda quando se faz o Abel. Tem o mesmo jogo. Não, às vezes eu acho que até em 21, repito, ele se perdeu tentando vários esquemas. Ele tem várias alternativas táticas. Você pode discutir. Mas e algumas temas dele, mas de um modo geral, o Abel muda muito o time. Às vezes muda o time sem trocar peça. Isso que é uma coisa mais difícil e ele consegue fazer como... 4x3 contra o Botafogo, gente. Ele fez 2 mexidas. É um negócio absurdo. Como é que o time virou de 4x3? Ele mexeu o time inteiro? Não, ele fez um ajuste tático. O Gomes virou um pouco mais lateral direito no Newton Santos, mas das 5 alterações ele usou só 2 e meteu 4x3. O Abel, até com essa formação nova que ele colocou hoje, com a dupla de atacantes, é uma nova formação que abre possibilidades, porque o Flaco... Ele já jogou de 10, falaram, nas categorias de base do Lanús. Já jogou também como ponta. Não, já jogou, então. E é centroavante. Jogou nas do Sandy. Vitor Roque é centroavante. Sandy, ele era júnior ainda. Desculpa, foi mais foda aqui, ó. Foi horrível, desculpa. Ninguém merece dormir com isso. Vitor Roque, que é centroavante, mas também pode jogar pela ponta esquerda. Então, assim, ele pode ter uma dupla de atacantes, mas pode ter um Flaco como 10, Vitor Roque como 9. Pode ter Vitor eu acho que é o melhor jeito. Pode ter Flaco na frente. Se quiser, pode ter o Flaco como ponta e pode ter o Vitor Roque lá também. E abre espaço para o Maurício, para um Veiga. Então, abre possibilidades essa nova formação aí do Abel. Sim. E pode melhorar a combinação de jogadas que a gente falou. A combinação de jogadas do Palmeiras, ofensivamente, o Palmeiras em 2025... A produção ofensiva estava deixando a desejar. E hoje o Palmeiras jogou solto, jogou livre, jogou à vontade.
Nesse momento do pós-Dudu em 23, o Flaco andou jogando... Sim, meio atrás. Ele fez lá. É que tecnicamente ele não estava tão bem, porque às vezes também tem essa questão, tecnicamente, fisicamente, às vezes animicamente, a gente não sabe nem o que passa na nossa cabeça. Ele é um jogador mais forte hoje. Sim, é melhor. E, de novo, ainda mais para uma posição dele, um cara muitas vezes tão cornetado, acho que até além da conta, tem a questão da confiança. Aquela coisa. Claro. O Nelson Rodrigues falava que sem confiança você não consegue chupar um chica bom. O jogador tem muito disso. O atacante, quando o cara fala, não, toca em mim, tipo o Hendrick lá contra o Botafogo, o cara faz a diferença. Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras na temporada, agora chegando aos 15 gols marcados. E o Vitor Roque hoje chegou ao 6º gol dele, o 2º seguido, porque também marcou contra o Ceará. E agora eles iniciaram a primeira partida juntos na temporada 2025. É esse o caminho para o Palmeiras do Abel Ferreira, para aumentar o repertório, a combinação de jogadas. O torcedor está empolgado, como a gente acompanhou, com montagens aí, memes nas redes sociais. É para ficar empolgado mesmo. E é esse o caminho para o Palmeiras do Abel daqui para frente, jogar com essa dupla, mudar até mesmo a formação tática. O Palmeiras sempre acostumado aí, nos últimos tempos, a jogar com os 2 pontas, o centroavante, o meio armador. Será que o caminho é esse agora, um 4-4-2, com 2 atacantes, Flaco e Vitor Roque, Bruno Prado? Acho que para os próximos jogos, sim. Aí vamos ver o que vai acontecer, como o time vai jogar, como vai ser o desempenho do Palmeiras. Não é o próximo jogo, por exemplo, Botafogo no Rio. É um jogo já é domingo à noite, né? Duríssimo. Então, não vai ser todo jogo que vai dar super certo essa formação. Mas acho que para o momento, sim, é o que encaixou a melhor partida aí do Palmeiras nos últimos meses, né? Depois de bastante tempo. Depois do Mundial é a melhor do Palmeiras disparado. E então vai dar sequência pro Flaco e pro Vitor Roque juntos. E aí vamos ver como o time vai render, como vai jogar, como vai se encaixar. O Abel, até por estar aí há bastante tempo e também pela capacidade dele, já montou e remontou o Palmeiras várias vezes e está tentando de novo. E pode ser que seja com essa formação que o time vai se encaixar, que vai se encontrar para fazer essa parte final de temporada. Ele vai dar sequência com certeza. Aí vamos ver o que vai rolar, né? Como é que vai desenvolver esse time do Palmeiras. Mas para os próximos jogos será Flaco e Vitor Roque juntos. Pelo menos nos jogos importantes. O Palmeiras não tem mais a Copa do Brasil, que no momento que você cai, principalmente para um rival, todo mundo fica bravo, é ruim, mas num calendário maluco como o brasileiro acaba ajudando, né? Algumas coisas acontecem muito por ter calendário cheio ou calendário vazio. O Flamengo 2019 foi o que foi também porque saiu da Copa do Brasil no 3º jogo de Jorge Jesus. Palmeiras de 21 que a gente falava, desculpa, Bruno. Claro. Quando ele cai antes da hora e nos pênaltis para o CRB, ele abre uma agenda e uma agenda um pouco mais, não uma agenda positiva, mas uma agenda mais tranquila, porque o Palmeiras naquela temporada de 1º de janeiro de 21 até dezembro de 21 foi o time que mais jogou no mundo, né? Porque encavalou coisa de 2020, Copa do Brasil, emendou aquela coisa, o Palmeiras foi o time que mais jogou no mundo. E realmente, provavelmente, o Palmeiras não teria ganhado a Libertadores de 21 se tivesse continuado na Copa do Brasil. E ano passado mesmo, que não foi campeão, né? Mas o Palmeiras, depois que ele cai cedo da Libertadores e da Copa do Brasil, ele cresce no Brasileiro e assume a liderança. Aí perdeu o Botafogo. Jogando em casa do Botafogo na Allianz Parque. E aí realmente é o ponto que chama a atenção do ano passado e desse, né? Acho que não... se voltar mais um tempo, acho que é exagero, mas de 24 e 25, que no grande jogo, no jogo para decidir contra um time forte, o Palmeiras tem falhado. É uma coisa que o Palmeiras tem que melhorar e vai ter grandes jogos ainda esse ano. Ainda vão acontecer grandes jogos. Na Libertadores, o time vai avançando. O Palmeiras e River já é um grande jogo se acontecer nas quartas de final. Pode ter a semifinal, pode ter final. No Brasileiro pode ter um confronto ali com o Flamengo. E já tem um grande jogo agora, domingo. Sim, Botafogo já é um grande jogo. Então, tem que melhorar no grande jogo, mas essa questão do calendário, ela é importante. Ano passado, se não tivesse caído cedo na Copa do Brasil e na Libertadores, provavelmente nem teria brigado mesmo pelo título. Acho até que naquele duelo Flamengo e Palmeiras da Copa do Brasil, em que passa o Flamengo e fica o Palmeiras, acho que ali determinou quem brigaria com o Botafogo. E que também caiu nas oitavas para o Bahia. Acho que ali determinou. O Palmeiras foi eliminado, no momento é ruim.
O Flamengo passou, então a chance do Flamengo era nas Copas. Ele ainda estava vivo na Libertadores, acaba caindo, mas ganha a Copa do Brasil. E o Palmeiras ia brigar no Brasileiro. Acho que aquele confronto definiu quem ia brigar nas Copas e quem ia brigar no campeonato. E é interessante, né, amigos, porque naquelas oitavas, foi um agosto também, foi um agosto terrível, acabou sendo para o Palmeiras, é que o Palmeiras cai para os dois campeões, né? O da Copa do Brasil, que foi o Flamengo, e o campeão da América, que foi o Botafogo. Foram duríssimos. Duríssimos. Teve o próprio Flamengo. A sequência toda foi muito complicada, levou a isso. E naqueles jogos, o Palmeiras foi melhor contra o Flamengo do que ele iria contra o Botafogo. E mesmo assim, contra o Botafogo, ele toma a derrota no Newton Santos, sai perdendo por 2-0 no Allianz Parque, não estava jogando nada, faz 2-1. Aí faz o 2-2 do nada, aí tem o gol do Gomes, que é anulado, que a bola bate na mão dele, e ainda tem depois a falta do Gabriel Menino. Quer dizer, foi um final apoteótico, o Palmeiras não fez bom jogo. O Botafogo mereceu amplamente se classificar, o Palmeiras e o Flamengo já foi mais igual. O Palmeiras voltou a vencer, o que não vencia. Foi muito mal no Flamengo Maracanã. Parque, foi muito... É que jogou... O Palmeiras foi eliminado mesmo o que não jogou no Maracanã, naqueles 2-0 pro Flamengo. Porque na volta ganhou de 1-0, fez um gol logo no começo, o Vitor Reis ainda, né? Jogou ainda muito bem. Jogou bem. Os 30 minutos. Aí se machucam o Mike e o Felipe Anderson. Também, a primeira lesão do Felipe Anderson. Aí... Foi. Mas ainda contra o Flamengo ele jogou melhor. Contra o Botafogo ele não jogou bem, mas quase que epicamente consegue outro resultado absurdo naquele épico 2024 do Botafogo. Vocês lembraram aí o ano de 2024 do Palmeiras, caiu para os campeões, caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o Flamengo e caiu nas oitavas da Libertadores para o Botafogo. E nos dois casos decidindo em casa, decidindo no Palestra Itália, o Palmeiras caiu para Botafogo e para Flamengo. Mas vocês falaram tudo isso e trouxeram aqui o contexto, talvez algo que esteja atrapalhando o Abel até hoje, que talvez seja o planejamento. Porque aquele título brasileiro de 2023, que o Palmeiras já não vinha jogando tão bem assim, ou foi uma queda se comparado ao Palmeiras de 2022, que foi o auge da era Abel Ferreira, que ali que foi o melhor futebol praticado pelo Palmeiras do Abel Ferreira, foi em 2022. Em 2023 tem uma queda, mas mesmo assim o Palmeiras competitivo foi lá e conquistou aquele campeonato brasileiro. Isso atrasou o planejamento do Palmeiras para 2024, ou essa reformulação que está todo mundo falando agora, né? Poderia ter feito a reformulação em 2024, mas como foi campeão brasileiro em 23, atrasou a reformulação para esse ano. Reformulação essa que está no discurso da Leila, está no discurso do Abel, do Anderson Barros, está todo mundo falando que o Palmeiras utilizou 2025 como um ano de reformulação. Só que aí também eu não consigo entender como que o Palmeiras deixou a reformulação para 2025, se 2025 é o ano do Mundial, que o Palmeiras já deveria chegar no Mundial com a reformulação feita. Então, assim, para você ver onde que eu consegui chegar depois que vocês falaram. Porque assim, e até a dívida de gratidão, que é humana, não é nem só esportiva. Pô, o que esses caras conquistaram, né? Então, assim, é difícil e mesmo foi dolorido. O Luan saiu, o Zé Rafael saiu, o Mike saiu. Eles queriam, mas ao mesmo tempo, o Palmeiras conseguiu a Leila, por mérito, conseguiu segurar o Gustavo Gomes, aquela proposta absurda da Arábia Saudita. Marcos Rocha está saindo agora, a informação, está indo pro Grêmio. E ok, eu acho que estava no momento, até a chegada do Kelvin também, tem o como é que é o menino da base, que é muito bom, Gilberto? Gilberto é muito bom também, tem o Giag que está bem, enfim... não é para o Gilberto entrar agora, mas já são 3 opções provavelmente de muito bom nível. Então, assim, gente, é duríssimo. Você reformular quando é uma porcaria é fácil. Manda tudo embora. Agora, quando você ganha tudo que você ganhou, com níveis históricos e até pela identidade que tem alguns caras, pô, é muito difícil você fazer. É compreensível. Gente que ainda está no Palmeiras talvez já pudesse ter saído pela intenção, mas é tanta história bacana que é complicado você mudar, velho. Até tem alguns exemplos, né? Do Corinthians do Tite, por exemplo. Sim, bem perfeito. Teve que o Tite sair também por um ano para ter uma mudança. E aí, um ano ele volta, já era 15 brilhante. E já era um time bem diferente do que foi campeão do mundo com ele em 12. O próprio Flamengo de agora, né? Você pegar o Flamengo de 2019, que é o time que marcou muito pro Flamengo e muitos tiveram, assim, também as suas passagens mais esticadas ali. Pega o time que jogou em 2019 com o River e pega o time que jogou com o Palmeiras em 21, é quase o mesmo time. Sim. Só estavam fora o Rafinha, o Pablo Mari e o Gerson porque foram negociados. Não porque o Flamengo liberou. 22 ainda tem muito daquele time e o Flamengo ele só vai fazer uma mudança em 23 porque é um ano que ele não ganha nada. E agora acabou de fazer, tá muito bem. O Flamengo fez uma mudança bastante drástica agora. E para melhor, né? A base de 19 só vai embora em 23. Sim. E termina 23, eu lembro até, eu estava no Morumbi, no último jogo do Flamengo naquele ano, São Paulo e Flamengo. Então, eu fui trabalhar nesse jogo, o Flamengo perde pro São Paulo.
E aí o Flamengo termina em quarto no Brasileiro, pega a vaga direto, que o Botafogo perdeu o jogo dele, o Botafogo vai para a pré-Libertadores. Naquele dia, eu lembro que me chamou muita atenção, estavam no banco Davi Luiz, Felipe Luiz, né, como jogador ainda, Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Estavam os 5 no banco no último jogo de 23. E aí, na final daquele ano, o Felipe se aposentou, o Everton Ribeiro foi embora, o Gabigol, Davi Luiz e o outro, eu citei 5 aí, agora... O Gerson. O Gerson estava de titular. Era o Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique no banco. Seguiram ali um pouco mais, Bruno Henrique, Gabigol. O Bruno está lá até hoje, Gabigol e Davi ainda ficaram mais um ano. E aí saíram, mas também foram reservas durante o 24 inteiro também. E é muito difícil, por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid, ele deixa em Kiev e logo depois de ser tricampeão da Europa. E foi uma surpresa. Ele dá uma entrevista ainda no gramado, estranha, tal, depois ele vai para a Juventus. De novo, acabou não sendo tão feliz na Juve, e convenhamos, a chance era mínima deles repetir o sucesso absurdo que teve no Real Madrid. Então, assim, isso é para o jogador de futebol, é para músico. O Exalta Samba ficou 25 anos se despedindo, por exemplo. Não conseguia se despedir. Que é o exemplo mais recente, que era o Silvio Caldas também. Ficou 15 anos também se despedindo da carreira. Gente, é muito difícil. Claro que é. É muito difícil. Por exemplo, São Paulo, tricampeão brasileiro. Sim, de 2008. O de 2008, o São Paulo já não foi tão bem. Sim, foi aquele atropelo final fantástico. Ele estava 11 pontos atrás do Grêmio. Na segunda rodada do retorno, ele estava 11 pontos do Grêmio e termina 3 na frente. Ou seja, ele tira 14 pontos em 18 rodadas. E como o Palmeiras tirou 14 pontos em 11 rodadas contra o Botafogo em 23. Mas aí, em 2009, o São Paulo ainda segue com a mesma base porque ganhou numa arrancada meio inesperada, como o Palmeiras ganhou 23 numa arrancada também inesperada. Absurdo. E 2009 não foi um ano bom. Inclusive o Muricy cai em 2009. O Muricy quando eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores, e aquela coisa do Jason, né? Aí começa a sair um monte o campeão voltou. E de novo, gente... Aí o São Paulo nunca mais achou um time, né? Nunca mais. Mas de novo, gente, é muito difícil saber a hora, e que são casos raríssimos. Por exemplo, o grande Santos, o primeiro, né, do Dorval Mengal, o Coutinho Pelé Pepe, ele se reconstrói depois, ganha a Taça Brasil, o Robertão de 68, ganhou as 5 Taça Brasil ainda com aquele time e tal, mas ganhou o Tri Paulista 67, 68, 69, uma geração que já tinha Edu, que tinha Clodoaldo, que tinha Toninho Guerreiro, o Ramos Delgado, o Serras no lugar do Gilmar dos Santos Neves. Então, assim, o Santos é um negócio tão absurdo que ele conseguiu se remontar várias vezes, digamos, do time bicampeão paulista de 55, 56, antes da chegada do Pelé, até 69. Então, assim, tinha o Pelé e não era só o Pelé no Santos. Mas é muito difícil. Isso, difícil, assim, na história, é muito difícil você cobrar um time quando perdeu o timing da reformulação. Você ganha tanto que você vai esticando a corda. E depois tem um fator humano, quer dizer, o Abel ganha muito com esses caras. Ele não vai chegar num tapinha nas costas e falar, puxa, Zé Rafael, Marcos Rocha, olha, deu aí pra você. E olha que ainda, não é assim. Dos casos, por exemplo, o Dudu, se não fosse todo desgaste, eu não estou nem falando quem está certo, quem está errado, e acho que todas as partes erraram, o Dudu acabou criando um clima que não tinha como ele continuar. O Rony mesmo, o desgaste, eu acho que faltou, sobretudo a parte da Leila, um pouco mais de respeito à situação do Rony e à história do Rony, mas também, assim, saiu. Mas o Palmeiras é um dos méritos do Abel e também da Leila, do Anderson, o Palmeiras conseguir sair legal com o Zé Rafael, até o Vanderlan agora, com as imitações, o Mike também, merecidamente, outros que ainda podem sair, enfim, teve esses desgastes, ok, do Rony, mas de modo geral o Palmeiras tem feito isso, né? Até o próprio Daverson, num outro patamar, mas com a história que ele tem, eu acho até que eu podia ter ficado. No fim de 21 sai o Felipe Melo, sai o Jailson, sai o William Bigode. E ele, o Felipe Melo, sai para ganhar a Libertadores pelo Fluminense, quer dizer... Então, assim, o Palmeiras conseguiu fazer, de um modo geral, transições muito boas. E de novo, é desde 2015, como o Flamengo também é desde 2016, num nível impressionante as duas equipes de competitividade. Que o ano passado também, desculpa, Pedrinho, mas é que alguns jogadores que chegaram acabaram se contundindo, como o Felipe Anderson. Sim. Então, que não se contundiu na Europa. Pois é. E jogou 5 anos sem perder uma rodada jogo. do campeonato, um jogo. Então, isso também atrasou um pouco. O Maurício chegou, demorou um pouquinho para se adaptar. O Giai demorou um pouco. O Giai mesmo. E esse é outro mérito. Porque tem gente no Flamengo aí trucidando o garoto Emerson Royal por 2 jogos. Como, aliás, a Roma faz com o Wesley. No Palmeiras, o Giai teve pelo menos 6 meses
para errar à vontade. Mas E o pouco só o Atuesta já não conseguiu isso aí, alguns com mais. Gente, o próprio Flávio Lopes. E o próprio história do Rafael Veiga, ele chega discretamente, Opa. vai para o Atlético Paranaense, vai muito bem, vence, mas quando ele volta, demora. Tanto é que o Palmeiras deu muita sorte, lembra que podia ter sido aquela negociação envolvendo a série do Rafael Veiga, do Scarpa, eu nunca lembro quem mais, pelo Jean-Pierre. Isso. Imagina, mudaria a história do futebol sul-americano. O River que você citou, que você quase desmaiou. Sim, na transmissão, com certeza. O Veiga estava no banco. O Veiga era banco, exato. Era semifinal. Era já. semifinal. O Veiga demorou. O Veiga. Quando o Palmeiras perde para o CRB, a Mancha Verde pediu a cabeça do Abel, nota oficial. Abel, Luan, Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael, Veiga e Scarpa. Homens de visão, não tem dúvida, né? Imagina se todo mundo naquela manifestação da Mancha Verde. Não ia ter mais nada no Palmeiras, né?